continue aperfeiçoando a ala feminina para a honra e glória do Senhor Jesus. Glória a Deus. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade, né? Primeiramente a Deus, segundo ao nosso pastor e a diaconisa Aniele, e eu passo agora o culto para o nosso pastor Jailson. Direção. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Paz do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, nós vamos estar falando a respeito dessas 3 parábolas dentro do capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Para quem não sabe, não conhece Lucas, ele era médico da época e se converteu em uma das pregações do apóstolo Paulo, quando Paulo estava pregando e um jovem por nome chamado Eutico, ele cai da janela, que era um primeiro andar, e a Bíblia diz que aquele jovem, ele caiu porque ele dormiu em um momento que Paulo estava ministrando. É impossível que alguém caia se estiver acordado. A maioria das quedas espirituais está entrelaçadas quando você dorme espiritual. Quando você dorme na oração. Quando você dorme na consagração. Quando você dorme no jejum. Quando você dorme na leitura da palavra. E quando eu falo nesta linguagem, estou falando aqueles que se ausentam da oração, do jejum, da consagração e da leitura da palavra. A tendência é que venha um sono. E este sono, ele é um sono espiritual. E quando há este sono, naturalmente haverá quedas. Às vezes, eu vou entrar no texto, mas eu quero usar esse plano de fundo para os irmãos entenderem o que eu quero ensinar hoje aqui. Às vezes a gente fazemos algumas interrogações e perguntamos para Deus: Senhor, mas a irmã, o irmão, o pastor, o presbítero, o evangelista, o diácono, o obreiro, era tão dedicado, pregava tanto, fazia a obra de Deus com tanto amor, e hoje caiu. E às vezes, para aqueles que se espelham nas pessoas, que é natural você ter alguém como espelho para si, até porque o apóstolo Paulo, ele ensina e diz assim: ó, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E às vezes a gente fica assustado. Você já imaginou alguém que você admira, alguém que te orienta, alguém que te ensina, alguém que você tenha como espelho? Amanhã você vê cair, vai ser um impacto para você. Mas o que leva alguém a cair? O sono. E nós vivemos uma época hoje que o povo não quer mais orar. As pessoas entendem que a oração é simplesmente chegar na igreja, passar uma michuruca de 30 minutos que a gente passa de joelho aqui, eu já orei.
Você está enganado, irmão. Para a gente entrar verdadeiramente dentro da oração, eu digo de mim mesmo, eu vi um vídeo esses dias do pastor Genival Bento, que eu chorei só em assistir e repeti ele umas 30 vezes. Tem momentos que a gente dobra os joelhos para orar e a gente não consegue falar nada. Porque existe às vezes uma perturbação na nossa mente que não permite que a gente ore. E a gente passa ali 2 horas de relógio só para a perturbação da mente sair. Isso é uma pura realidade. Para que nós entremos no momento da oração. E já tem outros que aproveitam a melodia que está tocando na igreja e dormem. Ou às vezes é colocada uma melodia, que eu particularmente gosto de orar com uma melodia, mas eu vejo que em algumas pessoas isso tem atrapalhado. Porque a pessoa se ajoelha e não abre a boca para orar. Fica somente ouvindo a melodia. Você está fazendo, a Bíblia diz que isso é sacrifício de dor. E tem aqueles que eu me refiro a pessoas que servem a Deus, aprendam isso, tá? Pessoas que já são crentes, pessoas que às vezes a gente sabe que existem ocasiões na igreja que às vezes a pessoa não tem como estar ali totalmente de joelhos, porque às vezes é a saúde que não permite, em outras ocasiões é uma criança do braço, em outra ocasião é uma criança especial que precisa estar sendo olhada. Então existem esses detalhes a serem observados e verdadeiramente aceito por todos nós, porque isso são casos específicos. Mas eu me assusto quando eu vejo alguém, às vezes eu saio de dentro e venho para cá, e eu olho para a igreja e eu vejo a maioria sentado no horário da oração. Isso assusta a gente. Mas no período do culto quer cantar. Mas o período do culto quer ter a oportunidade. E nós precisamos entender, irmãos, que mesmo que orar não é bom, mas o crente tem que orar. Se é uma pessoa que não gosta de orar, sou eu. Eu sou o primeiro a não gostar de orar. O negócio ruim, varão. Está de joelho? É ruim, irmão. Mas ai daquele que não ora. Em nenhum momento Jesus disse que é bom orar. Mas Jesus disse assim: orai para que vocês não caiam em tentação. Jesus se ausenta um pouco para a oração e deixa seus discípulos orando. Quando ele chega perto dos discípulos, ele encontra eles dormindo. É os crentes de hoje. E Jesus chega e fala assim: você não pode velar nenhuma hora comigo. O espírito, ele está pronto, mas a carne é fraca. Jesus ensina dentro das entrelinhas que um crente que não ora é morto. Morre. Se torna um crente sem vida. E quando eu falo, irmão, de um crente morto na igreja, eu não me refiro de pessoas que fazem barulho, porque barulho não é estar vivo. Porque tem crente que às vezes não abre a boca para nada, mas está mais vivo do que aquele que grita na igreja. Tem mais vida de santidade do que aquele que grita. Tem mais vida na igreja do que aquele que reage. Porque fazer barulho não quer dizer que você está vivo. Está vivo. A primeira verdade a ser observada é alguém que está vivo espiritualmente. Essa pessoa tem prazer de estar na presença de Deus. Essa pessoa não troca o culto por qualquer coisa. A segunda verdade de uma pessoa que está viva é uma pessoa que não tem dificuldade de sentir a presença de Deus. Não precisa que um pregador fique
dizendo, pega na mão do teu irmão, chacoalha teu irmão, puxa o cabelo da tua irmã, dá uma chapinha nela, sei lá o que for. Grita no ouvido dela, dá uma cuspida no rosto dela, fala uma coisa, mexe com ela, balança ela para um lado e para o outro, vê se ela reage. Não, esses tipos de reações é carne. Esse tipo de reação não provém de Deus, é emoção do ser humano e de pregadores que querem ver o movimento na igreja. E o pregador não foi chamado para fazer movimento na igreja. O pregador foi chamado para pregar o evangelho. O maior problema hoje nas igrejas é que os pregadores querem assumir os altares para fazer gritaria na igreja, para fazer movimento. E pasme, tem muitos crentes que gostam, que se o culto não for barulhento, para ele não é culto. Só existe um barulho que eu aceito perto de mim, e glória a Deus e aleluia, ou mistérios com Deus. Aí é bom. Então é importante que a gente entenda isso, porque as pessoas estão confundindo o evangelho, irmão, e a palavra está sumindo da igreja, dos altares. Eu fico assustado com algumas coisas que eu fico vendo nesse Brasil, nesse Pernambuco da gente. Pessoas que são convidadas para pregar têm a oportunidade de trazer uma palavra de vida, uma palavra de edificação para a igreja. Olha para a nave da igreja, vê aquela quantidade de pessoas e fala, não. Aí começa a pregar, aí o povo está em silêncio. Do jeito que vocês estão aí, só o fundo musical tocando. Há os pregadores de menino que não sabem o seu chamado, que não entendem o que é a Bíblia. Aí vai começar a usar as suas técnicas. E começa, aleluia. E começa, toca nesse irmão, balança esse irmão, pega na mão desse irmão. Aí o povo começa naquela euforia, dá gritos, dá glória a Deus, aleluia. Aí quando termina o culto, você pergunta para a pessoa, como foi a palavra? Você aprendeu o que da palavra que foi pregada? Sei não. Qual foi o livro que foi lido? Não lembro, eu sei que foi forte. Eu sei que eu fiz todo o movimento que eu tinha que fazer, mas eu não sei nada. Ou se eu marchei demais, não sou contra quem marcha, viu, irmão? E eu não proíbo que ninguém marche. Eu não proíbo que ninguém bata pau, eu não proíbo que ninguém pule. Vocês ainda não viram. Vai fazer 6 anos mais ou menos que a gente estamos aqui. Vocês ainda não viram, não pulo. Mas no dia que você vê, vocês vão multiplicar o olho. Mas eu não faço essas coisas na emoção. Aí eu vejo muitas pessoas, irmãos, que aparentemente parece que está vivo, mas está morto. Está lá em Apocalipse. Tem nome que vive, mas está morto. Eu quero que os irmãos aprendam nesse ensinamento, e eu vou entrar na parábola que nós vamos ver aqui, e que os irmãos aprendam que avivamento não é barulho. Mas o avivamento na vida de alguém traz algum tipo de som. Foi o que aconteceu em Pentecostes. E um vento impetuoso adentrou a casa e houve um som, um barulho naquela casa. Deixa eu ensinar algo aqui para os irmãos. Se for para dar glória, dê de verdade. Não dê para agradar ninguém, nem com fingimento, irmão, porque Deus não recebe. Se for para você dar um aleluia, não dê porque o pregador está pedindo para você dar, porque você vai estar dando para homem. Particularmente eu paro hoje esse negócio de dizer, quem pode dar glória? Você pode dar glória? Se sair da minha boca essa palavra aqui no altar ou em qualquer lugar que eu for pregar,
é porque escapuliu. Mas não que eu queira falar mais isso. Porque quem sabe o que tem que oferecer a Deus é você. E a Bíblia diz: dai a Deus a devida glória no seu tempo. Não é preciso que um pastor, não é preciso que um pregador, ele mande você fazer para você fazer. Você não é obrigado a fazer, você tem que ter o conhecimento que tem que oferecer a Deus um culto. Este momento aqui é um momento de reunião. Quero que você grave isso hoje. Esse momento aqui é um momento de reunião, aonde nós oferecemos a Deus um culto. Eu ofereço um culto a Deus. Você oferece o seu culto a Deus. O seu irmão vai oferecer o seu culto a Deus. Cada um oferece o que tem. Se você tem, você vai oferecer. Se você não tem, você não vai oferecer nada. Por que eu estou ensinando isso aqui, irmão? Para você saber o que é verdadeiramente servir a Deus e oferecer a Deus um culto com entendimento. Eu sou batizado com o Espírito Santo, posso falar em mistério? Deve falar. O crente que é batizado com o Espírito Santo e não fala em mistério tem problema. Você foi batizado com o Espírito Santo, falou em línguas naquele dia que foi batizado e não falou mais, tem alguma coisa errada com você. Você precisa orar. Você precisa pedir a Deus aperfeiçoamento do dom que Ele te deu. Porque não é aceitável diante de Deus alguém que recebeu o dom de línguas e não fala línguas. Você tem que orar, tem que pedir a Deus: Senhor, aperfeiçoa os dons que o Senhor me deu. É aquela pessoa que é batizada com o Espírito Santo e fica só numa língua. Lá, 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 lê, lê, lê. Ou lê, lê, lá, lá, lá. E acabou. Você precisa buscar a variedade de línguas. Você precisa buscar um aperfeiçoamento. Você precisa buscar outros idiomas. Jesus me batizou com o Espírito Santo numa semana. Na mesma semana eu comecei a consagrar e Jesus vai dizer: Jesus, eu quero a variedade de línguas. Quando Jesus me deu a variedade de línguas, fechou a vigília. Parou a vigília no dia que Jesus me entregou. Jesus usou um jovem por nome chamado Daniel. Eu estava em oração, ele se levantou, botou a mão na minha cabeça e disse: filho, assim como tu me pediste o dom de variedade, eu te entrego nesse momento. Quando ele falou isso, Deus me entregou o dom de variedades. Eu falei italiano, inglês, espanhol e mistérios com Deus. Você precisa buscar um aperfeiçoamento. Agora, como buscar um aperfeiçoamento se você não ora? Se a única oraçãozinha que você faz é essa oraçãozinha de churuca aqui. A oração que você faz em casa é aquela que você toca o joelho e fala: Jesus, obrigado pelo dia, muito obrigado pelo café da manhã, pelo almoço da tarde, a janta da noite, e dorme. Já orou. Aí você pergunta para ele: você tem orado? Não tenho. Tem orado. A oração que Deus estabeleceu, irmão, que Ele estabeleceu, não é eu que estabeleço, mas que Ele estabeleceu é uma hora. Não podes orar nem uma hora. Se é para dar uma glória a Deus em um momento de culto, vou repetir novamente, de verdade. Se é para dar um amém, desse é hipocrisia. E dê na hora certa e no momento certo. Que às vezes eu ouço aqui pessoas dizendo amém na hora errada. Glória a Deus na hora errada. Fulano quase morreu, glória a Deus. Fulano está mal no hospital, amém. Ou seja, assim seja, morra, filho. Então a gente, irmão, tem que saber dar glória a Deus na hora certa. Não adianta ficar só glória, 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 barulho na igreja. Mas isso é,
sem lógica, sem raciocínio, sem entendimento do porquê está dando glória. Você está dando glória por quê? Você está dando aleluia naquele momento por quê? Qual o motivo do seu aleluia naquele momento? Qual o motivo do seu amém naquele momento? Qual o motivo do seu glória naquele momento? É como o pastor Abílio Santana estava pregando no congresso, ele disse: irmãos, eu cheguei aqui hoje, mas com o coração muito triste, aflito. E eu vou dizer para os irmãos, quase que hoje eu perdi a minha sogra. Quando ela ia atravessando o carro, ia pegando ela, a irmã gritou lá atrás: amém! Em outras palavras, ela disse assim: amém, assim seja, que bom que ela morresse. Então, irmão, no período do culto, o que a Bíblia diz, irmão? A Bíblia diz que o nosso culto é um culto que é racional. O que é um culto racional? É um culto com entendimento. Culto racional é culto com entendimento. Amém na hora certa. Glória a Deus na hora certa. Aleluia na hora certa. O louvor que você vai louvar, que seja baseado no culto que está sendo realizado. Como é que um culto a gente vamos cantar o louvor da alma cristã 422, no céu não entra pecado? Isso é culto, isso é indo para velório. Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião. Isso é indo para velório. Mas você não se interessa em entender isso. Como é que um culto de pregação, culto de doutrina, eu vou cantar vem ceiar, o mestre chama? Não é ceia. Bendito seja o Cordeiro, é ceia, irmão. Seja inteligente. Possamos oferecer a Deus um culto com entendimento. É um culto de ações de graça. Eu vou cantar ó consegue manter. O consegue manter é um culto de pregação, irmão. Consagração é um louvor, irmão. Culto que a pessoa oferece a Deus como ato de gratidão. Um culto de ações de graça tem que ser louvores de gratidão. Me diga um, por favor. Mais grato a ti, mais grato a ti, gratidão. Por que eu estou ensinando isso? Porque, irmãos, o nosso culto, ele é um culto racional. Racional é um culto com entendimento. Faz o que eu vou dizer aqui. Eu estou ensinando isso hoje. Amanhã você vai cantar ó conservandei em um culto de ceia. Eu estou ensinando hoje isso aqui, mas amanhã você vai cantar vem ceiar, o mestre chama em culto de ceia. E eu estou ensinando hoje. Então é importante que nós ofereçamos a Deus um culto com entendimento. É por isso que às vezes as coisas não estão acontecendo durante o culto, porque o culto está desorganizado. A Deus um culto racional, naturalmente o padrão daquele culto que a gente estamos oferecendo a Deus, com entendimento, com raciocínio, Deus dará a resposta dentro daquilo que nós estamos oferecendo. Como que Deus vai trazer para nós uma resposta daquilo
um culto totalmente fora do padrão. Aos meus irmãos que pregam, aos meus amigos pastores que me assistem, quando você for convidado para pregar, quando você estiver pregando, pregue Bíblia, fale da palavra. Não se preocupe se alguém vai dar glória ou aleluia ou não, porque a glória não é para tu. Cada um oferece a Deus o que tem. Paramos com essas coisas nos altares das igrejas. Jesus pregava tanto a palavra e muitas das vezes ele saía correndo porque alguém queria matar ele. Jesus nunca foi aplaudido. Você não vê ninguém dando glória a Deus quando Jesus pregava. Mas hoje os pregadores só acham, e muitas das vezes os crentes sem conhecimento bíblico, entende-se que um culto que não tem barulho não é culto. Um culto que não tem movimento não é culto, porque o culto que arrebenta para muitas pessoas é aquele culto que tem barulho, é aquele culto que um puxa o outro, levanta o outro cai desmaiado no chão, pula para cá, derruba a cadeira. Isso para mim, irmão, é desequilíbrio emocional. Um culto, irmão, aonde tem a presença de Deus, em primeiro lugar tem palavra de Deus, em segundo lugar haverá mudança na vida de alguém. Sabe por que hoje nas igrejas a gente vê tanta gente doente espiritual, morrendo espiritual, sem força, sem ânimo? Sabe por quê? Porque estão mudando as liturgias dos altares, dos cultos. A preocupação é fazer o povo pular, a preocupação é fazer o povo reagir. Não, irmão, o que faz a diferença na vida de uma igreja, na vida de um crente, é a palavra. É a palavra que levanta, é a palavra que renova, é a palavra que confronta nossas práticas, é a palavra que muda o nosso caráter, é a palavra que nos ensina como devemos andar na presença de Deus. É a palavra, irmãos. Sabe esse glória que você deu agora? Isso é a palavra. Isso é a glória que vem de dentro, porque você recebeu o impacto da palavra. Então é esse glória que Deus recebe, é esse glória que Deus trará o resultado da sua vida. Glória. Oh, glória ao nome de Jesus. Irmãos, não tem coisa melhor do que a gente ouvir Bíblia. Jesus tinha uma preocupação, e a preocupação de Jesus era ensinar a palavra. Por que a gente vê tanto erro hoje na vida de tanta gente, irmão? Porque a gente vê tantas pessoas frustradas, porque a gente vê tantas pessoas desanimadas. Por que a gente vê tantas pessoas frustradas, desanimadas? Aí a gente se pergunta, mas fulano estava tão fervoroso, fulano estava tão alegre, fulano era tão avivado. Porque faltou palavra. Porque o que faz você permanecer de pé é a palavra. O que vai fazer você permanecer na presença de Deus é a palavra, irmão. O que vai fazer você vencer as batalhas da vida é a palavra. O que vai fazer você permanecer crente na presença de Deus todos os dias, renunciando ao pecado e os prazeres desse mundo, é a palavra.
palavra, quando está em nós, ela confronta. Ela vai dizendo para nós: olha, esse não é o caminho. Ela vai dizendo para nós: não faça isso. Ela vai mostrando para a gente o que a gente tem que fazer, o que a gente não tem que fazer. Agora, irmão, como que você vai permanecer um crente avivado, um crente forte, um crente alicerçado, um crente firme na igreja? Não é aquele crente que uma hora está numa igreja, outra hora está em outra, uma hora está numa igreja, outra hora está em outra. É aqueles crentes Raimundo, não tem firmeza em lugar nenhum, não tem raiz em lugar nenhum. O que é isso? É porque são pessoas que congregam em lugares emocionais, em lugares que não se preocupam em aplicar a palavra para que o crente tenha raiz. E se tornam aqueles crentes marionete, aqueles crente de leite, aqueles crentes Nutella. Então é muito importante, irmãos, que nós tenhamos cuidado, valorizemos, irmãos, quando você tem alguém que se preocupa em ensinar a palavra, porque hoje se conta nos dedos. Dirigentes de igreja, pastores, que se preocupam em fazer com que você conheça a palavra. O que vai te conduzir para o céu é a palavra. O que vai te dar força para tu continuar e chegar no céu é a palavra, irmão. Oxalá, se todas as lideranças de igreja reunissem seus obreiros e começasse a dizer para eles: olhe, nas suas oportunidades, pregue Bíblia. Eu quero ouvir Bíblia, porque é a palavra que vai alimentar a nossa vida, irmão. Agora nós vamos entrar no texto que nós vamos ler agora, escolhido como tema, falando sobre a parábola, ou melhor, as 3 parábolas narradas no capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Quem era Lucas? Lucas era um médico. Lucas entendia da medicina. Lucas escreve um dos evangelhos sinóticos, da qual nós vamos ler neste momento, e também escreve Atos dos Apóstolos, que é mais conhecido entre a teologia pentecostal como Atos do Espírito Santo. Porque do capítulo 1 até o último capítulo do Atos dos Apóstolos, a gente contemplamos a atuação presente, concreta, completa e fiel do Divino Espírito Santo. O que é parábola? Não é parabola. Como eu já vi pessoas pregando e quando vai ler, aí fala parabola. Eu acho que essa pessoa tem sonho de ser jogador de futebol. Parabola, e quem parabola é goleiro. Então essa pessoa tem um sonho de ser goleiro. Não é parabola, é parábolas. E o que são parábolas? Parábolas são ilustrações, comparações, alegorias. Agora deixa eu ensinar algo aqui para os irmãos. Existe uma confusão no meio teológico entre várias linhas de teologia, da qual, isso é importante que os irmãos entendam, há quem acredite que
a história do rico e Lázaro é uma parábola. Eu não aceito como parábola. Várias pessoas, estudiosos, pesquisadores, também não aceitam como parábola. Eu quero ensinar para os irmãos uma coisa aqui. Todo texto bíblico que você ler na Bíblia, aonde na epígrafe, em cima, no rodapé, apareça o nome parábolas, se ao ler o texto você identificar nomes de pessoas, não é parábola, é história verídica. Porque parábola não cita nomes. Se você ler a história do rico e Lázaro, você vai ver que em cima tem o nome parábola. Isso se chama epígrafe. O que é epígrafe? Não é Bíblia, é a interpretação tradutória de João Ferreira de Almeida. E ele colocou em cima do rodapé como fosse uma parábola, mas isso é ele que diz. Mas aprenda hoje, todas as vezes que você ler a Bíblia, oxalá se todos estejam lendo a Bíblia mesmo, oxalá. E quando você estiver lendo a Bíblia, que você encontrar no Novo Testamento a expressão em cima, parábola, e você lê a história, se não aparecer nome nenhum de pessoas, é parábola. Se aparecer nome de pessoas, é história verídica. Outra observação a ser feita é em relação aos livros sinóticos. O que são os livros sinóticos? Os livros sinóticos, na regra teológica, a quem acredite, entenda, a quem acredite, vou repetir de novo, a quem acredite que os sinóticos são Mateus, Marcos, Lucas e João. A outra linha interpretativa que afirma em dizer que sinóticos são Mateus, Marcos e Lucas, e não consideram o Evangelho de João como sinótico. Aí você me pergunta, irmão Jailson, pastor Jailson, seja lá como queira falar, eu não tenho essa bobagem de títulos eclesiásticos, mas você me pergunta, na sua interpretação, na sua linha teológica, no seu pensamento, nas suas pesquisas, nos seus estudos, quais são os livros sinóticos? Eu vou te dizer: Mateus, Marcos e Lucas. Quais são os livros do Pentateuco? Quem sabe me dizer? Oi? Alguém sabe me dizer quais são os livros do Pentateuco? Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio. É só esses? Ou tem mais?
Vá para o início da sua Bíblia, para a primeira folha da sua Bíblia, e veja quais são os 5 primeiros livros da Bíblia. Quais são eles? Veja aí. Quais são? Vamos lá, Fé. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São quantos livros? 5. Isso é o quê? E Pentateuco. São esses 5 livros. Então, meus irmãos, meu Deus, a hora está indo embora. Essa parábola do capítulo 15 são 3 parábolas em uma. Qual é a primeira? Me ajude, irmão. Nós estamos em um ensinamento. Ou você fala ou você não aprende. Existe uma regra na área do ensino que quanto mais você fala, você aprende. E não é falar mal dos outros, é falar da Bíblia. Quanto mais você repete a palavra, é por isso que quando você estiver estudando a Bíblia, abra a boca. Porque se você ficar só na mente, você vai ter um certo bloqueio de interpretação. E quando você fala, lendo é outra coisa. Você ouvindo a sua voz é uma coisa. Você ouvindo o seu pensamento é outra. Qual é a primeira parábola do capítulo 15? A parábola da ovelha perdida. Qual é a segunda parábola? A dracma perdida. E a terceira? Querido, eu quero, nesses minutos que me restam, trazer uma interpretação correta desse texto, dessas parábolas. Que eu vejo pessoas aplicando esse texto erradamente demais. Pegando esta parábola da ovelha e colocando para uma pessoa que se afastou da igreja. Não tem nada a ver. Porque a parábola que mostra sobre alguém que se afastou da igreja, saiu de casa, é a do filho pródigo. Aqui está mostrando, nessa parábola da ovelha, preste atenção para você entender, que esta ovelha aqui é uma ovelha, mesmo que o texto é alegórico, figurativo, ilustrativo, mas esta ovelha aqui não é ser humano. Essa ovelha é um animal. Nem tudo que aparece na Bíblia, ovelha, está se referindo a ovelha, pessoas. Não pegamos os textos que aparecem ovelha e queira falar de pessoas, quando o texto se é pessoa. Tem um texto que aponta para pessoas quando Jesus chega para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Senão tu sabe, Pedro, tu me amas? Senão tu sabe, Pedro, tu me amas? Tu sabes. Aí vai dizer: apacenta as minhas ovelhas. Aí está falando de pessoas. Esse texto aqui vai mostrar uma ovelha, preste atenção. E a Bíblia vai dizer que essa ovelha, o que foi que aconteceu com ela? Ela se perdeu. Está falando de uma ovelha que se perdeu por algum motivo ali. E por ela ser um animal irracional, ela não conseguiu encontrar o caminho de volta. Porque é um animal. E por ser irracional, foi necessário que o pastor deixasse, não no aprisco, como tem um hino de José de Paula, que diz:
As 99, ele chamou a Cristo. Não foi a Cristo, foi no deserto. Ele deixou as 99 no deserto e foi procurar a ovelha que se perdeu. Não está falando de alguém, não está falando de uma pessoa que saiu. Não está falando de uma ovelha que saiu no meio das outras ovelhas. Ali não. Está falando de uma ovelha que perdeu o caminho. E por ela ser irracional, ela não sabe voltar. Então foi necessário que o pastor fosse lá, atrás, à procura da que tinha se perdido. Essa é a primeira parábola que nós vamos ler agora. Todos os pecadores e publicanos se aproximavam de Jesus para ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam: este recebe pecadores e come com eles. A minha tradução é um pouco diferente, mas tudo bem. Então Jesus lhe contou esta parábola: que de vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no campo as 99 e vai atrás da que se perdeu até encontrá-la? Ele usa uma simbologia de uma ovelha animal para corrigir o pensamento dos fariseus e dos publicanos. É importante que nós observamos aqui versículo 5. Quando a encontra, a põe nos ombros alegremente. Verso 6, versículo 6: vai para casa e reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhe: alegrai-vos comigo, porque já encontrei minha ovelha perdida. Perceba que Jesus usa a ilustração de uma ovelha animal para corrigir o pensamento dos publicanos e dos fariseus que estavam criticando Jesus, porque ele estava ganhando os publicanos, ganhando aquelas pessoas que estavam no pecado. Está falando de alguém. Ele está usando a narrativa de uma ovelha animal para corrigir o pensamento dos publicanos e fariseus, dizendo: olha, eu estou resgatando a humanidade que está perdida. Ele não está falando de alguém que estava e foi, estava e saiu. Ele estava dizendo: eu vim para trazer de volta para mim a criação do mundo, que se perderam neste mundo de pecado. Não está falando de alguém que já veio ou de alguém que se converteu e saiu. Não é isso, não tem nada a ver com isso. Aí ele corrige os publicanos. Vocês não estão entendendo? Eu quero que eu fale mais detalhadamente. Aí ele vai dizer que há uma certa alegria, porque foi ele usa a alegria de um pastor de ovelhas animais, que se alegrou porque encontrou a sua ovelha que se perdeu. E dentro dessa ilustração ele corrige os publicanos e fariseus que estavam ali, que ele está sentindo alegria, porque ele veio trazer o plano da salvação, para trazer de volta a humanidade que se perdeu no Éden. Versículo 6, ou melhor 7: eu vos digo que da mesma forma haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que
que não necessitam de arrependimento. Entendeu o texto, irmão? Ele está sentindo alegria porque ele está trazendo de volta a humanidade caída lá do Éden. É isto que o texto está dizendo. Aí o texto agora vai entrar na segunda parábola. Quem é a mulher que, tendo 10 dracmas, 10 o quê, irmão? Se perder uma, não acende a lâmpada, varre a casa e a procura atentamente até o que, irmão? Eu pergunto, se você tem 10, o porquê que Jesus usa essa alegoria, essa simbologia de 10 de dracma? O que era de dracma? A de dracma era a moeda da época, que tinha um alto valor. Mas o porquê que essa mulher está dentro da sua casa? Ele usa essa simbologia. Ela está dentro de casa e ela se preocupa porque perdeu uma, tendo 10. Você já fez essa pergunta ou não? Por que ela se preocupou que perdeu uma se ela tem 10? Ficou com 9. Qual o sentido da falta de uma se ela tinha 10? Esta mulher aqui, Jesus está usando uma simbologia de uma mulher que está casada, de uma mulher que era jovem e que o seu pretendente, porque antigamente era dessa forma, quando um jovem se engraçava ou queria um relacionamento sério com uma jovem, a comunicação quem fazia eram os pais, entre os pais. O jovem não tinha contato nenhum. Não tinha esse negócio de enfrega-frega. Não tinha esse negócio de chupa-língua. Não. Naquela época, não tinha isso. Esse negócio de amarrar os cabelos por trás, botar a mão nos cabelos por trás, puxar e vai, não tinha isso. Esse negócio de encostar na porta, ou na parede da rua, ou na sala da casa, ou quando a mãe sai um pouquinho, a mão vazia pelas partes que não deve ir. Não tinha essa bagunça, essa desonra, esse desrespeito. O relacionamento antigamente era um relacionamento sério. Hoje as pessoas se casam, mas antes de se casar já tocou em tudo, já sabe o tamanho do negócio, já sabe a maciez que é, e se brincar já sabe até o sabor do mel. Porque hoje os relacionamentos são relacionamentos bagunçados, sem honra. Eu tenho 2 filhas. Se eu puder vir daqui para lá, tiverem moça, o camarada chegou para mim, gostei da sua filha, certo? Vai casar quando? Ah não, quero namorar. Vá se preparar, quando você quiser casar, a gente se conversa. Deixar minha filha para casa de namorado é um almoço. É um almoço mesmo. Além do almoço, no final terá sobremesas escolhidas. Para casa de namorado. A mãe deixa a filha ir para casa do namorado. Ou o pai deixar a filha bem à vontade com um camarada dentro de casa, sentar com o olho no biônico dele. Você está correndo isso? Ah, pastor, mas quando tem de acontecer.
Irmão, pare com essa besteira. Seja pai responsável, seja mãe responsável. Se acontecer, eles vão pagar o preço, mas não vai ser por desconto. O seu compromisso sério de mulher de Deus, de homem de Deus, que vela pela vida dos seus filhos. Você não terá culpa. Sabe o que acontecia? O jovem não tinha contato nenhum. Muitas das vezes nunca viu ela. Aí existia um amigo chamado amigo do noivo. Já leu isso na Bíblia? Eu não. Você nunca viu isso na Bíblia. Você nunca viu esse nome aí na Bíblia, amigo do noivo. Tem na Bíblia. Ao noivo, uma vez, às vezes duas, no ano, ele mandava uma de dracma para ela. Ela pegava aquela de dracma, meu Deus, olha, tem Jesus. Ela pegava aquela de dracma, aquela moeda. O amigo do noivo chegava e entregava a ela e dizia: ó, teu noivo mandou. Cada vez que ela recebia aquela de dracma, ele estava dizendo para ela: meu compromisso está seguro com você. Ela pegava aquela moeda, guardava. Em outras ocasiões, o amigo do noivo vinha novamente e entregava a segunda moeda, terceira moeda, quarta moeda, quinta moeda, sexta, sétima, oitava, nona. Quando chegava a 10ª, era o casamento. Ela pegava aquelas 10 moedas e ela fazia um pendente para si. E ela colocava no dia do seu relacionamento, sabe para lá, do seu relacionamento, no seu cabelo, com aquelas 10 moedas. Quando ela saía na sociedade, ela ia no comércio, ela ia fazer alguma fazer na rua, ela saía com esse pendente no seu cabelo. E por onde ela passava, o povo olhava para ela e dizia: é uma mulher honrada, porque era símbolo de honra. Mostrava para a sociedade que aquela jovem casou legalmente nos princípios bíblicos. E ela era respeitada. Por isso que quando essa mulher ela perde dentro de casa de dracma, ela se preocupa, porque ela sabia que o seu pendente tinha que estar com as 10 moedas, porque ali está o respeito dela quando ela saísse na rua. E o que é a dracma de hoje? A aliança. Eu não entendo como uma pessoa é casada e não manda com aliança. Me desculpe. Aí falha. Tem maracutaia. Esses dias, teve uns 2 dias que eu fiquei sem aliança. Eu estava com aquela motinha velha. E eu fiquei na mente: se eu vou para Belém, e se eu for abordado, porque a gente não está livre de nada nessa terra, e for assaltado, essa aliança ela não sai sem que eu bote alguma coisa, sabão, detergente, alguma coisa. Ela não sai, não tem que tirar da minha mão. Aí eu falei: pronto, passo por um assalto, vou levar para dele. Ele não quer saber se sai ou se não sai. Se não sai, ela volta dele junto. Eu sei que um dia que eu fui assaltado aqui, a outra era um pouco apertada, eles puxaram com força. E ele disse assim: e essa não sai, essa não vai sair. Eles vão torar no dedo. Então eu tive. Mas eu não me sinto bem. Então, seja, ela se preocupa, Jesus vai dizer que há uma preocupação tão grande nessa mulher que ela vai pegar uma vassoura e vai varrer a casa com atenção, com diligência, e vai procurar a dracma que perdeu. Sabe o que Jesus estava querendo falar nessa parábola aqui? Jesus estava querendo mostrar a importância da fidelidade a Deus.
Se eu fosse usar um termo ilustrativo, que não é errado utilizar, para essa didracma dentro da casa, a didracma também tem a expressão de dons espirituais. É aquela pessoa que perdeu o dom dentro da casa. Recebeu o dom, mas perdeu. E é necessário que faça uma varredura na sua vida. É necessário que remova algumas coisas na sua vida, para que esse dom apareça novamente. Deixa eu abrir um parênteses aqui, eu encerro daqui a 15 minutinhos. Se você perdeu algo que Deus te deu, ainda dá tempo de buscar. Ainda dá tempo de você voltar a ser o que você era. Ainda dá tempo de você fazer algumas varreduras na sua vida. Ainda dá tempo de você pedir perdão. Ainda dá tempo de você ter comunhão com Deus novamente. Sabe aquele fervor que você perdeu, ainda dá tempo de recuperar ele. Sabe aquela graça que você tinha, aquele ânimo, ainda dá tempo de encontrar ele. Ou você não tem saudade, ainda dá tempo. O Senhor te convida pela sua palavra, faça uma varredura na sua casa. E a varredura que Ele quer que você faça é aqui. Você sabia que há muitas pessoas perdendo muito de Deus? Isso é para mim também, tá, irmão? Eu também preciso fazer essa varredura. Está perdendo muito de Deus porque o seu coração está cheio de ódios, raiva, perturbações. E o dom de Deus não se manifesta, não está tendo espaço para se manifestar. Você precisa fazer essa varredura hoje. Há quem me assiste que precisa fazer isso também. Essa varredura. Você fica se interrogando: por que eu estou assim? Faça a varredura. Por que eu não estou? O culto para mim não está a mesma coisa mais. Por quê? Tem alguma coisa errada na igreja? O culto não está mais a mesma coisa. Tem alguma coisa errada? Não. Tem algo errado com você. Porque é você que oferece o culto a Deus. O teu irmão não oferece o culto por você. Você não oferece o culto pelo teu irmão. É você que oferece o culto a Deus. Então você precisa olhar para você e fazer uma varredura dentro de você, para que você ache de volta aquele prazer que você tinha, aquele ânimo que você tinha, aquele dom que você tinha. Estou encerrando 5 minutos. Depois que ele fala sobre a parábola da didracma, ele vai falar agora a respeito do filho pródigo. Só que quando ele vai falar do filho pródigo, ele agora está usando a expressão de alguém que servia a Deus, alguém que estava na presença de Deus e por decisão própria foi embora. Pediu ao pai a herança que lhe pertencia.
pertencia e foi embora. Conscientemente. Ele chega para o pai. Oi, está saindo som nessa caixa? Ele diz para o pai: pai, me dá a parte da herança que me pertence. Só que quem entende de herança, o filho só tem o poder da herança quando os pais. Só que ele pede antecipadamente ao pai que lhe dê a parte que lhe pertencia, porque ele queria sair de casa. É aquelas pessoas que estavam na igreja e saem da igreja. É aquelas pessoas que estavam na presença de Deus, mas por decisão própria, não por fraqueza. Não bota isso na sua mente que é fraqueza, porque não é fraqueza, é escolha. Por que eu digo que é escolha? Porque a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na... Então na fraqueza tem poder de Deus. Então não é fraqueza que tira você da igreja, é escolha. E eu aprendo uma verdade nesse texto aqui, nessa parábola, que ele vai embora. O pai não proíbe ele ir. Os irmãos veem o pai proibindo ele de ir? Não. O pai dá a parte que pertencia a ele e ele vai embora. Vai curtir o mundo. Vai pular carnaval. Vai farrar, beber, se prostituir. E aonde que o pai está? Na casa. Ele não aumenta, o pai mandou nenhum dos seus irmãos ir atrás dele. Aprendeu? Não, né? Você não vê o pai dizendo: olha, vai atrás dele, vê onde ele está, vê o que foi na cabeça. Não precisa disso. Está na Bíblia. Bíblia. O pai ficou ele. Ele está farrando, ele está se prostituindo, ele está gastando tudo. Aí quando perde tudo, quando está no bagaço, a mesma consciência que ele tinha e que tomou a decisão de sair da casa, a mesma consciência fez ele voltar pelo mesmo caminho que saiu. Ninguém precisou ir na porta chamar. Ninguém precisou ir dar: vamos, se levante, pega a sua cabeça. Isso é besteira, irmão. Jesus te ama, já sabe que ama. Se levanta, ele já sabe que tem que se levantar. Volta para a igreja, já sabe que tem que voltar. Não precisa ninguém falar nada. Ele sabe, ela sabe que precisa voltar. Não precisa ninguém na porta de ninguém. Está na Bíblia. E mostra o contrário. O pai está em casa. Ele está lá quando ele perde tudo, quando entra na enrascada da vida. Porque aqui está falando de alguém que se afastou da casa do pai. A mesma consciência que tirou para o mundo é a mesma consciência que vai fazer voltar pelo mesmo caminho, arrependido. Por onde que ele veio? Pelo mesmo caminho que foi embora, porque sabe o caminho. Não precisa ninguém buscar. Não precisa ninguém ir atrás. Não sabe por onde saiu, sabe por onde entrar. Me prove o contrário. Eu desafio qualquer um me provar o contrário. Eu me sento para me ouvir se você tiver como me provar o contrário. O pai está em casa. De repente o pai dá uma olhadinha e vê que o filho vem pelo mesmo caminho que... E a Bíblia vai dizer que ele caiu em consciência. Quer sair? Saia. Quer ir para o mundo? Vá. Quer beber? Beba. Quer se prostituir? Vá. Quer falar? Vá. Só saiba que a sua vida está correndo risco e que se partir dessa situação é inferno.
Feliz daquele que tem a oportunidade do filho pródigo de parar no tempo, refletir, cair em si e dizer: o que foi que eu fiz? Vou pelo mesmo caminho que eu saí, vou voltar para a casa do pai. Ninguém foi buscar, não precisa, porque a gente precisa buscar, sabe quem, irmão? Sabe quem? É quem está no mundo, pai. Quem não conhece o evangelho, a gente tem que ir lá e pregar. A gente não tem que buscar quem desviou, quem desviou sabe o caminho. E prova o contrário também. Ora, quem está aí assistindo, bota aí o contrário. Um texto bíblico. Não precisa. Ele cai em si, o pai olha. Agora tem uma coisa linda que eu acho aqui. É que quando o filho vem ao encontro, pelo mesmo caminho, voltando para casa, o pai dá um passo para abraçar ele. E naquele momento dá uma alegria, porque o filho que estava perdido, ele voltou pelo mesmo caminho que saiu. E o pai sempre vai estar de braços abertos para receber os filhos rebeldes. O pai sempre vai estar de braços abertos para receber aqueles que tomaram decisões de se afastarem da presença de Deus, trocando Jesus por coisas normais. Eu vou falar uma coisa agora aqui que Deus me deu. E quando Ele me deu, oh Jesus, eu falei: tem misericórdia de mim, meu Deus. Vai ser forte o que eu vou falar aqui agora. Eu vou fechar até a Bíblia. Eu orando, não que eu esteja orando muito, que eu não vou ser hipócrita, porque esses dias tem sido o dia que eu tenho orado mais pouco. E quando eu falo orar, é força para falar, sair som na minha boca. Fico de joelho, aí fico. O Espírito Santo entende. Eu quero ensinar uma coisa: quando você não entender o que se passa na vida do seu irmão, ore por ele. Não fique tentando especular a vida dele. Você não conhece o bastidor de ninguém. Agora vamos lá. Eu ali na sala, sentado no sofá, meditando comigo nesse texto um pouquinho, assistindo a uma TED. E eu meditando, eu falei: meu Deus, como o Senhor que alguém que diz que te ama, como o Senhor que alguém que professa e diz que tu és tudo para ele e para ela, que tu és o amor da vida, assim como Marcos Antônio canta, o amor da minha vida. Como que alguém que diz que ama a Deus o abandona? Quando há abandono é porque não há mais amor. Quando o pai abandona o filho é porque não ama mais ele. Quando o esposo abandona a esposa é porque não tem mais amor. Quando a esposa não quer mais viver com o esposo é porque o amor já foi embora. Só há abandono quando não tem mais amor. Aí quando o filho ele cai em si, a primeira coisa que ele lembra do Deus eterno, ele lembra do primeiro amor. Pequei contra o Senhor e perante ti eu não sou mais digno. Olha a condição que ele se colocou. Para ser chamado teu filho. Mas me recebe. Me recebe como um dos teus empregados. Pelo menos eu quero ser teu empregado, Pai. O Pai, os braços, o abraça. Aí diz assim: ei, alegremos!
Porque este filho que estava perdido, ele foi achado. E é demais, a alegria é tão grande. Vai ali no cercado, pega o bezerro cevado melhor. Vamos fazer um banquete. É como está na Bíblia, a alegria no céu pelo pecador que se arrepende dos seus pecados. Mas olha aí, o que é que eu faço com alguém que se afastou? Ore! Só ore. E na sua oração diga assim: Senhor, faça com que caia em si. Abra a mente, abra o entendimento. Coloca o amor de volta por ti, Senhor, no coração desta pessoa. Fique de pé. Meus irmãos, tenham muito cuidado. Lute para permanecer firme com Deus. Não perca o amor. A cada dia ame mais o Senhor. E sabe como que a gente aumenta? Auxiliar José Hélio, auxiliar Leandro, Leandro Henrique, auxiliar Paulo, meus irmãos. Sabe como que a gente aumenta o amor? É semelhante ao relacionamento entre o casal. Quanto mais intimidade o casal tem, mais o amor aumenta. Quanto mais intimidade você tem com Deus, mais o amor vai aumentar. Faz um teste quando você estiver orando sozinho, ali no teu celularzinho ligado do lado, com um louvorzinho, sua caixinha de som, ou sem som, não importa. Você estiver ali, sabe o que você faz? Você ali começa a falar para Deus na tua oração. Depois que você orou ali, não está vindo mais palavra, faz um teste e começa a dizer assim para Deus: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Faz esse teste. E depois você me procure e me diga qual foi o resultado. Faz o teste. Queridos, deixa eu informar algo aqui rapidinho. Daqui a pouco é rapidinho. Irmão, por favor, sente. Eu vou tomar 5 minutos seu, sente. É rapidinho. Queridos, nós estamos no mês de março. Aí abril, maio. No mês de maio, eu quero fazer uma obra social aqui. Vai ser diferente em maio. Em maio, eu quero fazer uma obra diferente. E eu quero fazer um desafio aqui. Sabe como vai ser a obra social em maio? Entenda, não será obrigado. Não, pastor? Não. É obrigado a fazer isso? Não. Até porque ninguém é obrigado a nada, é tudo voluntário. E como será a obra social do mês de maio? Eu quero levantar aqui 2 é minha, 2 é da diaconisa negra. Eu quero levantar aqui 15 cestas básicas. 15 cestas básicas. Não é 10 não, pastor? Não, é 15. Qual foi o capítulo que nós vemos? 9. 15 cestas básicas. Que cesta é essa, pastor?
Sabe aquela cestinha pronta? Aqueles que puderem, veja, é no mês de... A data eu ainda vou colocar no grupo, mas é no mês de maio. Vai ser lá para o final, mês de maio. Pastor, posso trazer antecipado? Isso é quem pode, tá, irmão? Pode. Você traz, pode deixar por aqui mesmo. Eu quero fazer 15. Como que vai ser? Deus vai me orientar. Deus vai me lecionar. Ninguém vai falar nada para mim. Aqui, ó. Deus vai me dizer quem. E o grupo dos irmãos, as irmãs, a igreja, nesse dia vai estar aqui. E como é que a gente vamos fazer? Vamos registrar aqui as cestas e os irmãos com seu fardamento segurando a cesta. Somente isso, só. E a entrega? Não. Vamos sair com a cestinha, cada um com a cesta. E nós vamos chegar na casa das pessoas que o Senhor me orientar e vamos entregar lá. A gente vamos entregar a cestinha e vamos pedir a permissão para fazer uma oração. Se a pessoa permitir, a gente faz uma oração pela família, a gente ora e sai. Quantas cestas, irmão? Quem está me assistindo pode também. Pastor, eu estou assistindo daqui. Eu posso contribuir com uma cestinha? Pode, você pode trazer uma cestinha aqui. Você pode procurar qualquer irmão da igreja também entregar uma cestinha. Pastor, e se passar em 15? Glória, mas acrescenta, mas a média é 15. Se for 14 não vale. 13 também não vale. 10 muito menos. A meta é 15. Já tem 4. Então, é um desafio que eu quero estabelecer para a igreja. Porém, irmãos, pelo amor de Deus, para ninguém sair daqui dizendo, pronto, agora o pastor vai obrigar a gente a estar fazendo isso. Pastor, irmão, não é nada obrigado, é voluntário. Tem, posso fazer, faz. Não tem, não posso fazer, ora. Sabe aí, auxiliar Paulo? Ora. É isso, auxiliar. Orou, amém. E a pessoa vai. Vai com a gente também. Ah, pastor, eu não consegui, eu não tive condições de comprar uma cesta. Mas eu posso participar, claro. Não só pode, como deve ir com a gente. Carregando a cestinha do lado. O irmão cansou o braço, entrega para o outro. E a gente vai lá e entrega. Essa será a terceira obra social do mês de maio. E no dia 8 agora nós vamos fazer a dor cachorro quente com refrigerante. Até a diaconisa Nele vai fazer mal, já ora e me pede para isso. Eu quero saudar todos com a paz do Senhor. E neste momento, né, eu quero convidar aqui à frente a nossa irmã Angélica. Nosso pastor, né, a semana passada, quem estava aqui no Puticino viu o que o pastor passou, né, sobre regimento interno da igreja. E quem estava aqui, né, aprendeu, ouviu o que o pastor nos ensinou semana passada. E então hoje, né, aqui está a nossa irmã Angélica. Nós estamos ativando, né, o diaconato dela, a igreja, né, e assim nós vamos ficar de pé e fazer oração por ela, para que o Senhor continue abençoando a sua serva, amém? Nessa oração, já orar pela vida dela. Eu vou aqui rapidinho, por favor. E qual foi o dia que eu coloquei no cartaz? 12, né? No dia 12, 6 horas da manhã. Aqui. Pastor, é obrigado eu vir? Não. Agora se põe no lugar se fosse um parente seu. Ou se fosse você. Você queria que alguém estivesse aqui percebendo com você? Então, irmão, pastor, mas eu tenho uma fazer, não vou poder chegar.
Faça em casa, mas faça. Você vai tirar um período de consagração. Qual o período dessa consagração, pastor? De acordo com a sua saúde. Que você puder, o tempo que você puder consagrar, você consagra. Você só não vai fazer além daquilo que você pode. Nós vamos ficar de 6 às 7 de oração aqui. Levantou, canta o hino, faz mais uma oração e continua em consagração, cada um individualmente até onde suportar, aguentar. No dia 12. Isso foi algo que Deus colocou no meu coração, não é algo que veio na minha cabeça. Deus colocou esse propósito no meu coração. Que a gente já vem orando pela filha da irmã Sueli, mas nós vamos agora fazer também essa consagração em prol da saúde dela. E assim oremos. Querido Deus, eterno Pai, Senhor, neste momento, aqui está a tua filha, Senhor, diante da tua presença. Estamos ativando, Senhor, o seu diaconato, que o Senhor venha abençoar, Senhor, a vida da nossa diaconisa Angélica, abençoando ela, Senhor, grandemente para a tua glória, Senhor, abençoando ela, a toda a sua casa, Senhor. Continue ajudando em tudo e que tudo venha ser para a honra e glória do teu nome. E neste momento, Senhor, também oramos pela filha, Senhor, da irmã Sueli. Continue abençoando a tua serva, Senhor, ajudando, Deus, porque sabemos, ó Deus, que tu és médico dos médicos e que o Senhor tudo pode fazer, Senhor. Estenda as tuas mãos, continue abençoando a vida dela e tudo para a glória do teu nome, hoje e sempre. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja cada um de nós de sempre. A igreja diz amém. Amanhã, ciclo de oração. Eu